Boa noite, Heitor. Boa noite, Maria Laís. Vamos lá, gente, vamos começar, né? Então, já dei já 2 minutos aí de tolerância, vamos começar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula 5 do Direito Tributário. E nessa aula de hoje a gente vai conversar sobre o empréstimo compulsório e as contribuições, fechando a unidade 5. E vamos conversar sobre hipótese de incidência, abrindo o tema da relação jurídico-tributária, que é o assunto da unidade 6. Antes, como eu sempre faço, antes da gente entrar no conteúdo da semana, vamos revisar o estudo de caso de semana passada. E no estudo de caso de semana passada, eu coloquei para vocês uma questão, que foi até a questão da OAB. A maioria do pessoal acertou, até porque muita gente copiou o gabarito, né? Espero que tenham lido e tenham entendido as respostas, aqueles que copiaram, outros realmente desenvolveram respostas, né? E o importante é vocês fixarem esses assuntos da taxa, que são os assuntos mais polêmicos e que causam mais, que são mais cobrados em provas, né? E que causam mais problemas jurídicos também. Então, o assunto de caso diz o seguinte: o município Beta instituiu, por meio de uma lei municipal, uma taxa de limpeza cujo fato gerador é exclusivamente o serviço público de coleta, remoção e tratamento de lixo domiciliar de imóveis no município. A lei também determinou a utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa. Diante desse quadro, responda os itens a seguir. Primeira pergunta era: o fato gerador da taxa determinado pela lei municipal violou a Constituição da República? E aí a resposta seria não. Por quê? Porque, conforme o artigo 145, inciso 2º, o serviço público, para ele ser passível de cobrança de taxa, ele precisa ser específico e divisível. E precisa ser utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. O que vem a ser um serviço público específico é aquele que o serviço ele é determinado, ele é bem claro qual é o serviço que é prestado. E não, por exemplo, um serviço genérico, onde nesse serviço genérico você tem vários serviços específicos. Então, o serviço genérico ele não autoriza a cobrança de uma taxa, o serviço específico autoriza. Não basta ser específico, tem que ser específico e divisível. No caso, a coleta de lixo domiciliar, ele é bem específico. Ele está deixando claro qual é o serviço que vai ser prestado. Não é um serviço, por exemplo, de limpeza urbana, que envolveria a varreção de rua, capinação de terrenos, envolveria a coleta de lixo domiciliar, envolveria vários serviços. Então, vocês perceberam o que é o serviço público específico. Além disso, ele tem que ser divisível. O que é o serviço público divisível? É aquele que pode ser destacado em unidades autônomas de prestação ou de aproveitamento. Então, quando você tem o serviço de coleta domiciliar, ele é bem divisível, porque eu sei qual o serviço que eu estou prestando para cada casa. Apesar de o caminhão passar na rua, mas cada casa ali, ela tem ali o momento da sua coleta. Então, esse é o serviço público divisível. E, além disso, o Supremo, na súmula vinculante 19, ela sedimenta o entendimento do Supremo de que é possível cobrar taxa para a coleta de lixo domiciliar. A súmula vinculante 19 fala o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destilação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição, significando que o Supremo, em sede de súmula vinculante, sedimentou o entendimento de que o serviço público de coleta de lixo domiciliar pode ser passível de cobrança de taxa sem que isso ofenda a Constituição Federal. E aí vamos à pergunta do item B. A pergunta do item B falava o seguinte:
A base de cálculo adotada pelo município Beta violou a regra constitucional de que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos? Vocês lembram que lá no 145, parágrafo 2º, veda que a taxa ela tem a mesma base de cálculo dos impostos. E aí, o que acontece? A gente precisa analisar se essa taxa aqui da questão, que fala que a base de cálculo da taxa vai ser a área do imóvel, se essa base de cálculo vai ofender a Constituição. E aí, basta vocês lembrarem que, inclusive, eu usei esse exemplo na aula. Qual que é a base de cálculo do IPTU? É o valor de mercado ou o valor venal do imóvel. Essa é a base de cálculo do IPTU. Para eu descobrir quanto que é o valor do mercado do imóvel, como é que eu faço? Basicamente, eu pego a área do imóvel, ou seja, quantos metros quadrados ele tem, e multiplico pelo valor do metro quadrado daquele bairro ou daquele local onde se situa o imóvel. Então, para eu chegar no valor de mercado, eu preciso fazer uma operação aritmética, né, de pegar o valor do metro quadrado naquela região e multiplicar pela quantidade de metros quadrados do imóvel. E aí o Supremo, então, na súmula vinculante 29, ele diz o seguinte, que utilizar um dos elementos da base de cálculo de um imposto não torna a taxa inconstitucional. Olha o que fala a súmula vinculante 29. É constitucional a adoção no cálculo do valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre a taxa e o imposto. Então, o que quer dizer aqui a súmula 29, né? A súmula vinculante 29? Quer dizer o seguinte, se eu pego só a metragem do imóvel, a metragem não é a base de cálculo do IPTU, ela é só um dos elementos da base de cálculo. Em razão disso, eu posso utilizar a metragem do imóvel, ou seja, quantos metros quadrados ele tem, como parâmetro para a taxa de coleta do lixo domiciliar. Essa seria a nossa resposta. Alguma dúvida a respeito do estudo de caso? Alguém ficou com dúvida? Tudo tranquilo no estudo de caso? Beleza. Então, vamos em frente. Eu fiquei... Tá, joia, Maria. Obrigado aí pelo feedback. E a gente deixou de falar na semana passada, porque não teve tempo, deixamos de falar da contribuição de melhoria. Então, eu vou abordar a contribuição de melhoria e depois entrar no conteúdo da semana, tá certo? E aí a gente vai falar do empréstimo compulsório, das contribuições e fechar com a hipótese de incidência. Contribuição de melhoria. O que é esse tributo? Esse tributo ele tem previsão constitucional e ele é cobrado toda vez que, em razão de uma obra pública, é preciso que eu tenha uma obra pública, eu tenho uma valorização do imóvel. Então, imagine que você tem um terreno, esse terreno ficava numa rua que não tinha asfalto, não tinha iluminação pública, e aí a rua foi asfaltada, colocou-se calçamento, meio-fio, colocou iluminação pública. A partir do momento que essas obras públicas foram implantadas, certamente o seu imóvel se valoriza. Porque uma coisa é um imóvel localizado numa rua que não tem calçamento, outra coisa é um imóvel numa rua onde há o calçamento, onde há meio-fio, onde há iluminação pública. Esse imóvel ele se valoriza. Mas percebam que essa valorização não está relacionada ao mercado, não está relacionada à localização, está relacionada a quê? A obras públicas que geraram melhoria para o local onde fica o imóvel. Então, em razão disso, essa melhoria, esse incremento no valor do imóvel, esse incremento no patrimônio do particular, decorre do uso do dinheiro público. O dinheiro público que é usado para uma obra, ele acaba repercutindo em crescimento patrimonial para um particular. Em razão disso, é que a Constituição estabelece a contribuição de melhoria.
Porque se nós formos pensar bem, é um tributo até, de certa forma, justo. Porque se eu tinha um imóvel que valia 10 mil, aí vem, asfaltam a rua, botam iluminação pública, e meu imóvel passa a valer 30 mil. Esse aumento de 20 mil reais no meu patrimônio decorreu de quê? Do dinheiro público. Foi o uso do dinheiro público que, executando as obras, fez com que o meu imóvel se valorizasse. Então, qual seria a percepção desse tributo? Pegar esse incremento patrimonial decorrente do uso do tributo e retornar ao Estado para que ele possa fazer outras obras públicas. Né? Então, a concepção da contribuição de melhoria ela é até uma concepção voltada para uma certa justiça fiscal. Agora, o que acontece é que ela é pouco utilizada. Por quê? Porque na percepção, né, da maioria das pessoas, você estaria pagando tributo para realizar, em razão de uma obra que seria, entre aspas, uma obrigação do ente público. Então, o contribuinte ia falar assim, mas por que eu vou pagar para ele fazer a obra que era obrigação dele fazer? Essa é a percepção. Além disso, a percepção também da sociedade é o quê? Eu já pago tantos tributos, vou pagar mais um. Né? E aí, em razão disso, em razão do desgaste político, seja o município, seja o Estado, seja a União, não se valem da contribuição de melhoria. Acaba sendo um tributo que não é cobrado. Além disso, existe uma dificuldade operacional na cobrança desse tributo. Qual que é a dificuldade? Os limites trazidos lá no artigo 81 do Código Tributário, que ele diz o seguinte, que existem 2 limites para se cobrar esse tributo. O primeiro é um limite individual, ou seja, ele não pode ultrapassar o valor da valorização de cada imóvel. E o segundo é o limite global. De tudo que for arrecadado, de todos os imóveis, não pode passar o valor gasto com a obra, ou seja, o custo da obra. Então, veja, para você poder cobrar esse tributo, você precisaria avaliar cada imóvel e saber quanto que cada imóvel valorizou em razão do tributo, perdão, em razão da obra, para então você cobrar o tributo, que não poderia passar esse valor individual. Então, na prática, o que acontece? Para você cobrar esse tributo, você tem um custo operacional muito alto, que é o custo de avaliar cada um dos imóveis. Imagina uma obra como o Anel Viário, que beneficiou uma série de imóveis, mas imagina você ter que sair avaliando imóvel por imóvel, identificando cada um dos proprietários, avaliando esses imóveis, para então poder cobrar a contribuição de melhoria. Né? Seria um custo muito grande, sem falar que a cada avaliação haveria impugnação, você teria tramitação de um sem número de processos administrativos até discutir o valor individual de cada imóvel. Aí, discutindo o valor individual de cada imóvel, você teria que somar tudo para saber se não está passando o valor da obra. Então, é um tributo que, fora o desgaste político da cobrança, o custo operacional de cobrança acaba, às vezes, sendo proibitivo. A depender da obra, você vai gastar, às vezes, milhões para poder cobrar também milhões. É lógico, esse saldo poderia ser positivo no final? Poderia, né? Você gastou ali 2 milhões para cobrar, ou a obra custou 10 milhões, você arrecadou 10 milhões. Então, você teve um custo de 2, pensando em termos de vantagem negocial, era vantagem você cobrar. Mas a complexidade, mas o desgaste político, ele acaba tornando inviável essa cobrança da contribuição de melhoria. Então, o que é importante a gente saber da contribuição de melhoria? Primeiro, eu só posso cobrar ela se eu tenho uma obra pública e se essa obra pública gera valorização de imóvel. Segundo, eu não posso cobrar mais do que valorizou cada imóvel. Então, do imóvel A, se ele valorizou 1.000, eu só posso cobrar 1.000 dele. Do B, se ele valorizou 1.500, eu posso cobrar 1.200, posso cobrar até 1.500.
Do C, se ele valorizou 3 mil, eu posso cobrar 3 mil dele. Desde que na soma de todas essas valorizações, de todos esses tributos, eu não ultrapasse o valor da obra. Nesse exemplo que eu dei, perdão, gente, nesse exemplo que eu dei, se a obra custou 5 mil reais, aí o primeiro imóvel valorizou 1.000, o outro valorizou 1.500, o outro valorizou 3 mil. Eu poderia cobrar esses valores de cada um? Não, porque ia passar os 5 mil. Eu ia ter que ratear, né, esses 5 mil, dividir pelos 3 e fazer uma proporção para saber quanto que eu poderia cobrar no máximo de cada um, embora a valorização tenha sido maior. Porque na hora de somar, a soma ia passar o valor total da obra. Então, é um tributo que, dada a sua complexidade e dado o desgaste político e o custo de cobrança, ele acaba não sendo aplicado. Alguma dúvida sobre contribuição de melhoria? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Então, tá jóia. Então, vamos em frente. Vamos falar aí do empréstimo compulsório, certo? O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização, exatamente, esse é o fato gerador, Marlon. Eu tenho que ter uma valorização do imóvel e essa valorização tem que ser resultado de uma obra pública. Tá joia? A valorização por si só não é fato gerador. E a obra pública por si só também não é. Precisa conjugar os dois, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma obra pública que não gere valorização. Por exemplo, a construção de uma cadeia pública. O imóvel que é ao lado da cadeia pública, na verdade, ele vai se desvalorizar, ele não vai valorizar. Então, imagina se você fosse cobrar uma contribuição de melhoria porque construiu a cadeia pública do lado do seu imóvel. Né? Obviamente, essa obra não gera valorização, gera o contrário, gera uma desvalorização. E, além da obra ter que gerar valorização, essa valorização tem que decorrer da obra pública. Então, por exemplo, se eu construir uma casa, era só um terreno e eu construir a casa, e a casa ela tem lá uma série de vantagens, né? Uma série de melhoramentos, esse meu imóvel vai valorizar em razão da obra que eu fiz. E aí, por isso, não vai gerar contribuição de melhoria. Agora, se ele, por exemplo, constrói um supermercado perto da sua casa, a construção desse supermercado já valoriza a sua casa, o seu imóvel. Por quê? Porque agora você tem, né, um serviço, tem um supermercado próximo. Então, as pessoas vão ter mais interesse em comprar o seu imóvel, porque é um imóvel que perto você tem um supermercado, tem um mercado, isso favorece ali, né, até o deslocamento, você não precisa se deslocar tanto para abastecer sua casa. Então, isso veja, é uma obra particular, não é uma obra pública. Então, tem que ser uma obra pública e essa obra pública tem que gerar valorização do seu imóvel. Beleza, Marlon? Mais alguma pergunta sobre a contribuição de melhoria? Se não tiver, a gente passa para o empréstimo compulsório. Vamos lá, empréstimo compulsório, tá? O nome já diz, ele é compulsório, né? É só lembrar lá do conceito de tributo. Tributo é a prestação pecuniária compulsória. Agora, o empréstimo compulsório, ele é tributo, não tenham dúvida quanto a isso, mas ele tem uma característica, ele é um tributo que depois ele tem que ser devolvido, porque ele é um empréstimo. Então, embora você seja obrigado a emprestar, entre aspas, ou seja, a pagar o tributo, o contribuinte tem direito, de acordo com a lei que institui o empréstimo compulsório, a ser restituído desse tributo. A lei pode estabelecer um prazo de 10 anos, de 5 anos, vai depender aí da própria lei. Tá? Então, o empréstimo compulsório, ele tem essa característica. E por esse motivo, esse é um dos motivos pelos quais ele não é utilizado. Porque, para a União, e um detalhe importante, só quem pode instituir empréstimo compulsório é a União, atenção para isso, Estado, Distrito Federal e município não pode instituir empréstimo compulsório, então somente a União pode instituir. E esse empréstimo compulsório, ele tem que ser instituído por lei complementar. Mais um dificultador.
Então, além de ser um tributo que tem que ser devolvido, ele só pode ser instituído por lei complementar, o que torna mais dificultoso para o ente público, que é a União, instituir empréstimo compulsório. Além do desgaste de ter que devolver, ainda tem que ser lei complementar. E ainda, ele só pode ser aplicado em determinadas situações. Não é ali o presidente da República dar na veneta e resolver cobrar o empréstimo compulsório. Não pode. Ele vai ter que cobrar desde que surja alguma das situações que autorizam a cobrança. Quais são as situações? Calamidade pública, a guerra, né? Ou então investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Então, vamos primeiro ver a questão da urgência, né? da urgência ali da calamidade pública ou da guerra. Né? Veja, atenção, gente, que mesmo sendo guerra, mesmo sendo calamidade pública, o empréstimo compulsório tem que ser instituído por lei complementar. Certo, gente? Então, cuidado, que às vezes vocês podem ser induzidos em erro, confundindo lá com a competência do imposto extraordinário de guerra. Tá? Lá no imposto extraordinário de guerra, ele é instituído por lei ordinária, certo? Enquanto o empréstimo compulsório tem que ser por lei complementar, mesmo que seja em razão de guerra, tá certo? Outra observação: guerra ou calamidade pública, tá? Então, não só a guerra, mas a calamidade pública, uma enchente, uma seca, isso pode autorizar uma instituição de um empréstimo compulsório. E aí sempre por lei complementar. Mas, nesses casos, lembrar que nesses casos é uma exceção ao princípio da anterioridade, ou seja, não tem que esperar... Tá, daqui a pouco eu respondo a sua pergunta, Laís. Não tem que esperar não tem que esperar um ano, né? Ele não tem que esperar o exercício seguinte, pronto, lembrei o fio da meada. Então, no caso do empréstimo compulsório por calamidade pública ou guerra externa, ele pode ser cobrado a partir da vigência da lei complementar. Ele é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal que a gente viu. Agora, no caso de relevante investimento de interesse nacional e urgência. Nesse caso, também ele vai ser instituído por lei complementar, e ele vai ter que ser devolvido, ele vai ter que ser cobrado só no exercício seguinte. E aí vamos chegar à devolução. A lei complementar vai estabelecer o prazo para a devolução. Então, ele vai dizer assim, que ele vai ser devolvido 5 anos após sua cobrança, 10 anos após sua cobrança. E o que vai acontecer se ele não devolver, né, Maria? Se não devolver, vocês, né, como advogados, vão requerer a repetição do indébito, ou seja, a restituição do tributo que foi pago. Vão ingressar ou administrativamente ou judicialmente. Caso ele não devolva, normalmente essa devolução, Maria Liz, vai exigir do contribuinte um requerimento, tá? Ele não vai chegar e sair devolvendo a esmo. Então, o contribuinte vai ter que apresentar uma documentação, vai ter que requerer à autoridade fazendária, né, a Receita Federal, que devolva aquele tributo, né, desde que já tenha adimplido o prazo de devolução. E certamente ele vai ter que apresentar uma série de documentos. Ele vai ter que apresentar a nota fiscal lá do combustível que ele comprou, e eu estou falando do combustível porque um dos últimos empréstimos compulsórios que a gente teve foi o do Proálcool, né, do chamado Proálcool. E aí, o que aconteceu? Muita gente não conseguiu a devolução. Por quê? Porque não juntou as notas fiscais. Aí, quando veio a regulamentação da lei que dizia sobre a devolução, veio dizendo assim, que a devolução seria feita mediante a exibição dos documentos fiscais. E aí, como é que, se você não pegou a sua nota fiscal há 3 anos atrás da compra do combustível no posto de gasolina, como é que você vai ter essa nota fiscal? Você não vai ter. Né? E aí, se você não tem a nota fiscal, você não vai poder ter o direito à restituição. Então, isso foi um grande empecilho para muitos terem restituído esse empréstimo compulsório do Proálcool. Né? Isso foi década de 80. Né?
final da década de 70, início da década de 80. Então, o que cabe, se não houver devolução, tá, Maria Laís, é a pessoa, né, ingressar com a ação de repetição do débito tributário, tá bom? Mas o grande obstáculo, muitas vezes, é você ter a documentação para amparar a devolução. E é esse que é o problema. Às vezes a pessoa não juntava os documentos fiscais. Se for uma empresa, é mais fácil, porque ela tem tudo isso na contabilidade dela, né? Então, é mais fácil dela levantar. Mas a pessoa física, geralmente, ela não tem ali a organização de uma empresa, né? E aí, por isso, ela não consegue comprovar que pagou aquele empréstimo compulsório. Por nada, Maria Leite. Espero ter esclarecido aí. Então, essa questão da devolução vai estar regulada na lei complementar que institui o empréstimo compulsório. E o que eu queria chamar a atenção de vocês é para o artigo 15 do Código Tributário. O artigo 15 do Código Tributário, ele trata das hipóteses em que pode ser cobrado um empréstimo compulsório. E aí, quando a gente lê o artigo 15, a gente precisa ter atenção que o Código Tributário é anterior à Constituição de 88. Então, quando você vê lá, no inciso 1º fala da guerra, o inciso 2º fala da calamidade, e o inciso 3º fala de conjuntura que exige a absorção temporária do poder aquisitivo. E eu pergunto a vocês, na Constituição tem essa hipótese? Eu posso cobrar empréstimo compulsório, segundo a Constituição, com a finalidade de absorver poder aquisitivo? Não. As hipóteses na Constituição é a calamidade pública, guerra externa, ou, então, investimento de relevante interesse nacional. O que leva à conclusão de que o inciso 3º do artigo 15 do Código Tributário não foi recepcionado pela Constituição. Tá? Então, o artigo 15, inciso 3º, não foi recepcionado e, portanto, não cabe instituir empréstimo compulsório em razão de necessidade de absorção do poder aquisitivo, tá bom? Sobre empréstimo compulsório, era esses os assuntos que a gente tinha para destacar. Alguma pergunta sobre empréstimo compulsório? Beleza? Tudo ok? Valeu. Então, vamos para as contribuições, certo, gente? Que é o artigo 149 da Constituição. Tá, joia, Márcia? Beleza. Isabela também? Beleza, obrigado pelo feedback. Então, vamos chegar agora a conversar sobre as contribuições, certo? As contribuições estão previstas no artigo 149 da Constituição. E, via de regra, somente a União pode instituir contribuições. Por que eu estou falando via de regra? Porque existem duas exceções, certo? Deixa eu primeiro falar da regra, falar das contribuições e depois eu comento as exceções. Então, as contribuições, né, são tributos inseridos no nosso sistema tributário nacional e que são, na verdade, contribuições é gênero que engloba várias espécies, várias modalidades de contribuições. A primeira modalidade que nosso artigo 149 apresenta são as contribuições sociais. E o que são contribuições sociais? São as contribuições destinadas à manutenção, ao custeio da Seguridade Social. Essas são as contribuições sociais. E quais são essas contribuições sociais? As contribuições sociais são as estabelecidas no artigo 195 da Constituição. E a gente vai encontrar lá a contribuição do empregador sobre a folha de salários, contribuição essa que é destinada à Previdência Social, à autarquia e INSS. Vamos encontrar a contribuição do empresário sobre o faturamento, a chamada COFINS, a contribuição sobre o lucro, a chamada CSLL, contribuição sobre o lucro líquido. Vamos encontrar a contribuição do trabalhador sobre a sua remuneração, a contribuição sobre o resultado, né, sobre, melhor, a arrecadação de concursos prognósticos, né, as loterias,
e as contribuições do importador. Vamos rapidamente conversar sobre cada uma delas. As contribuições sociais, elas se destinam à Seguridade Social. E lembrar que Seguridade Social não é apenas Previdência Social. Seguridade Social engloba saúde, Previdência Social e assistência social. Essas são as vertentes da Seguridade Social. Todas essas vertentes são mantidas com recursos provenientes das contribuições previstas no artigo 195 da Constituição. Então, quando eu falo lá da contribuição do empregador sobre a folha de salário, essa contribuição ela está voltada para manter a Previdência Social, o INSS. Quando eu falo da contribuição sobre o faturamento, a COFINS, uma parte desse recurso vai para o INSS, mas outra parte vai para a saúde, outra parte vai para a assistência social. A mesma coisa ocorre com o lucro líquido, com a contribuição sobre o lucro líquido. Também a mesma coisa ocorre com a contribuição que incide sobre os concursos de prognósticos. Se você for pegar qualquer desses volantes, né, desses documentos que você marca, né, os jogos, para você fazer o jogo na loteria, você vai ver que no verso ele fala lá a distribuição daquela arrecadação. Aí ele diz qual é a destinação dessa contribuição. Quantos por cento vai para a saúde, quantos por cento vai para a previdência, quantos por cento vai para a assistência social. E receita de concurso de prognóstico. Falei da contribuição já do trabalhador, né? Essa contribuição do trabalhador se refere ao INSS, né? Para justamente custear as despesas com a previdência social, com a aposentadoria, as pensões, auxílios, etc. E, por último, a contribuição do importador. Quando o indivíduo ele importa, além de ter que pagar o imposto de importação, o IPI, se o produto for um produto industrializado, o ICMS, além de pagar eventual IOF, né, Imposto sobre Operações Financeiras, ele ainda paga uma contribuição social, tá, destinada para a Previdência Social. Então, essas são as contribuições sociais, tá? Mas o artigo 149 não fala só das contribuições sociais. Ele nos apresenta ainda a contribuição de intervenção no domínio econômico. E para que serve essa contribuição? O nome já fala, intervenção no domínio econômico, e, portanto, essa contribuição ela tem uma função extrafiscal. Lembram da função extrafiscal dos tributos? Que é quando ele tem a função de intervir na economia. Então, a contribuição de intervenção no domínio econômico ela tem essa função de intervir na economia. Atualmente, nós temos em vigor uma CID, né? A sigla CID quer dizer Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que é uma CID que se aplica aos combustíveis. Vocês devem se lembrar, alguns anos atrás, coisa de 2 anos atrás mais ou menos, o Brasil enfrentou uma greve de caminhoneiros. E uma das reivindicações dos caminhoneiros era exatamente a exclusão da CID do óleo diesel, né? Porque havia a previsão, e há a previsão de incidência dessa contribuição no óleo diesel, na gasolina. E essa CID de combustíveis, então, ela teve e ainda tem essa aplicação, que é intervir na economia para desestimular, desincentivar, reduzir o consumo de combustíveis, né? E isso em razão do quê? Em razão isso foi instituído em 2014, 2012, salvo engano, 2011, e a finalidade era diminuir, né, o consumo do combustível, porque o Brasil estava precisando importar combustível, importava em dólar, e aí o dólar estava alto na época também, isso gerava um desequilíbrio na balança econômica brasileira. Então, a forma de diminuir esse desequilíbrio era diminuir a importação. Como é que vai diminuir a importação? Desestimulando o consumo. Então, por isso que veio a contribuição, a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre os Combustíveis. Tá?
E aí, sobre a CID, eu já ia esquecendo, eu queria comentar com vocês sobre o parágrafo 2º do artigo 149. O parágrafo 2º do artigo 149, ele fala o seguinte: as contribuições sociais, que a gente já conversou, e de intervenção no domínio econômico, que a gente está conversando agora, aí vem as regrinhas que se aplicam tanto às contribuições sociais como à contribuição de intervenção no domínio econômico. A primeira regra: não incide sobre a receita decorrente de exportação. Então, o que ele quer dizer aí? Que não pode incidir nem contribuição social, nem a contribuição de intervenção no domínio econômico na exportação. Significando o seguinte: qual que é a natureza jurídica desse parágrafo 2º, inciso 1º, do 149? A natureza jurídica é de uma imunidade, certo, gente? Então, o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, traz uma imunidade, ao prever que não pode incidir nem as contribuições sociais, nem a CID nas exportações, certo? Aí vem o inciso 2º, vamos ao inciso 2º, ele fala que vai incidir sobre a importação. Então, tranquilo, está só dizendo que na importação vai incidir. O próprio artigo 195 já traz uma hipótese, né, de contribuição social incidindo sobre a importação. Então, esse inciso só vem reforçar o que já havia previsto na Constituição. E vem o inciso 3º: poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso de importação, o valor aduaneiro, e alíquota específica, né, tendo por base a unidade de medida adotada. E aí, eu pergunto a vocês, o que é uma alíquota ad valorem? É cobrada em porcentagem. Exatamente. Maria Laís, o CID é contribuição de intervenção no domínio econômico. Tá? É a sigla para a contribuição de intervenção no domínio econômico. E ela não incide na exportação. Por quê? Por conta do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º. Qual outro que? CID e contribuição social. E ambos não incidem na exportação. É o 149, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Tá certo? É só você ver, o parágrafo 2º ele fala, né, que se aplica, né, as contribuições sociais e a contribuição de intervenção no domínio econômico. Aí vem, inciso 1º, não incidirão nas exportações. Inciso 2º, incidirão nas importações. E inciso 3º, ele fala da alíquota ad valorem e da alíquota específica. E aí, o Marlon já nos ajudou aqui, dizendo que a alíquota ad valorem é aquela que é um percentual. Então, é só você lembrar, quando você vê numa prova ad valorem, está se referindo a quê? Ad é sobre. Ad valorem, sobre valor. Então, a alíquota ad valorem é aquela que vai incidir sobre um valor, sobre um montante financeiro. E, portanto, ela vai ser um percentual, como o Marlon apontou aí, tá certo? Apontou corretamente. Então, quando eu falo de alíquota ad valorem, eu falo de um percentual que vai incidir sobre um determinado valor. E a alíquota específica? O que é a alíquota específica? Ela é cobrada em unidade de medida. É um valor fechado, certo, Marlon? Mas está certo aí sua observação. É um valor fechado, por exemplo, R$ 1 por unidade de medida, por metro cúbico, por litro, por quilo, por metro, enfim. Vai depender da unidade de medida aplicável lá na CID, né? ou na contribuição social. Então, quer dizer o seguinte, que contribuição social e CID pode ter alíquota de valor e pode ter alíquota específica. A alíquota específica é quando vai dizer assim, a CID Combustíveis ela tem alíquota específica. Você vai encontrar lá na CID Combustíveis, eu não lembro qual dos combustíveis, por exemplo, ele diz que a CID ela é 12 centavos por litro.
Então, isso é o quê? Uma alíquota específica. Pouco importa o valor que você vai gastar comprando combustível. Você vai pagar 12 centavos por litro. Se você comprar só 1 litro, vai pagar 12 centavos. Se comprar 10 litros, vai pagar R$ 1,20. Né? Por quê? Porque ela é uma alíquota específica, tá certo? E aí, o que fala, então, né? Entendido aí o conceito, o que é ad valorem, o que é a alíquota específica, ele fala o seguinte, que no caso das alíquotas ad valorem, pode ter por base o faturamento, receita bruta, valor da operação, né? Importação, valor do aneiro. O que significa isso, gente? Lembra quando a gente estudou na taxa, que a taxa não pode ter a mesma base de cálculo do imposto? O que ele quer dizer aqui é o seguinte, que a contribuição social e que a contribuição de intervenção do domínio econômico, a CID, elas podem ter a mesma base de cálculo de imposto. Por exemplo, faturamento. Né? Faturamento vai ser o parâmetro para você ter a incidência de imposto de renda. Né? E também vai ser o parâmetro para você pagar a contribuição sobre o faturamento. Aí não vou entrar na discussão jurídica se faturamento é a mesma coisa que receita bruta, etc. Isso é uma discussão mais aprofundada, uma discussão contábil, econômica. Então, vamos abstrair dessa discussão, para a gente poder entender o conceito aqui, esse conceito principal. Valor da operação, né? Se você tem a venda de uma mercadoria, você tem ali a base de cálculo do ICMS. Isso não afasta a possibilidade de incidir ali uma contribuição de intervenção do domínio econômico, apesar de ser a mesma base de cálculo de um imposto, que seria o ICMS. Entendendo esse conceito aqui, e essa exceção do parágrafo 2º do artigo 149, em relação à CID, a CID e as contribuições sociais. Ok? Beleza. Tá, joia, gente? Então, vamos em frente. Ainda faltam mais 2 contribuições para eu comentar com vocês, tá? A outra contribuição é a contribuição de interesse de categorias profissionais. Essa contribuição está relacionada à regulamentação de determinadas profissões. As profissões que são regulamentadas, elas têm uma lei que estipula os deveres, né, estipula os direitos daquele profissional, estipula o órgão que vai fiscalizar aquela profissão, que na verdade é uma autarquia, e aí vem os conselhos, Conselho de Contabilidade, Conselho de Economia, a OAB, né, o Conselho de Administração. Sim, Isabel. Oi? Deixa logo aí, eu tô só... Tô nem escutando, é só pra chamar. Você está escutando, não? Oi, Isabel. Queria perguntar? Beleza. Tá, joia. Beleza, tranquilo, tá, joia? Achei que você queria perguntar. Então, essas contribuições de interesse de categorias profissionais, elas são contribuições voltadas para a manutenção, para o funcionamento dessas entidades que vão organizar aquelas profissões. Então, na OAB, se você pegar a lei lá, o Estatuto da OAB, você vai encontrar lá, no final, os tributos, ou seja, as contribuições que os advogados vão ter que pagar à OAB. Então, essas contribuições são tributos. A mesma coisa você vai encontrar no Conselho Federal de Medicina, no Conselho Federal de Contabilidade, de farmácia, de qualquer profissão, você vai ter tributos que vão ser pagos pelos profissionais para que essa entidade, essa autarquia, ela funcione e mantenha ali o controle daquela atividade profissional, a fiscalização, para ver se ela está atendendo às normas da profissão. Tá certo? Então, essas são as contribuições de interesse de categorias profissionais. E a última contribuição é a contribuição de interesse de categorias econômicas. O que é isso? Assim como eu tenho algumas profissões, eu tenho algumas atividades econômicas. Agricultura, comércio, indústria, transporte.
E essas categorias econômicas, elas precisam de estruturas. Não, não se encaixa aí, não. Já vou chegar aí, tá, Maria Luísa? A discussão sobre a contribuição sindical, tá? Daqui a pouco eu respondo sua pergunta. Então, o que acontece? A contribuição de interesse de atividade econômica é a contribuição que vai manter o funcionamento de entidades autárquicas que vão prestar serviços de interesse de determinadas categorias econômicas. Por exemplo, a contribuição do SESC, né, dos comerciários, que vai para o SESC, para o SENAC. Essas contribuições são tributos de interesse dos comerciários e dos comerciantes, porque eles precisam, é importante eles terem lá uma entidade que vai oferecer serviços, oferecer cursos, para que essa atividade econômica ela funcione da maneira mais adequada. Vai oferecer lazer, né, para os profissionais dessa atividade econômica, como uma forma de garantir a esses profissionais e ao setor econômico, né, um serviço adequado para a boa qualidade da atividade econômica. A mesma coisa, né, o SESI, o SENAI na indústria, né, o SESC, SENAT nos transportes, e assim por diante. Então, a finalidade dessa contribuição é atender às atividades econômicas. E aí temos aí a pergunta da Maria Laís sobre a contribuição sindical. A contribuição sindical, ela foi, durante muito tempo, discutida se ela seria um tributo ou não. Né? Por quê? Porque ela, na verdade, ela se destina a uma entidade que é uma entidade particular. O sindicato não é uma entidade pública. Ele é organizado, né? Mas ele não é uma pessoa jurídica de direito público, é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, essa contribuição sindical, ela estaria se destinando à manutenção de uma entidade privada. E aí, por isso, a corrente que defende que ela não tem característica de tributo, porque ela não se destina a uma atividade estatal, e sim a uma atividade particular. É lógico que é interesse daquela profissão, né, que o sindicato, ele defenda os interesses dos trabalhadores daquela categoria profissional. Mas esse interesse, perceba, é um interesse que está voltado para questões pontuais, questões trabalhistas daquela categoria. Então, parte da doutrina entende que essa contribuição sindical não seria um tributo, tá certo? Outra corrente defende porque é compulsório, né? E aí, em razão dessa compulsoriedade, né, hoje não é mais, mas era compulsório, em razão dessa compulsoriedade, ela deixava essa característica de tributo, tá? Então, mas, de qualquer forma, ainda assim, a contribuição sindical ela não se enquadra nessa contribuição de categorias profissionais, tá certo? Ou, melhor, de categorias econômicas, tá bom, Maria Laís? Se você entender que ela é um tributo, ela seria um outro gênero de tributo, um tercios gêneros, tá bom? Ok? Beleza, Maria Laís. Obrigado aí. Bom, então, aqui eu já falei das contribuições, e, por enquanto, eu falei de todas as contribuições que a União tem a competência. Mas lembra que no início eu falei que existiriam duas exceções? A primeira exceção a essa competência da União para as contribuições está no parágrafo 1º do artigo 149, que estabelece o seguinte, que estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir contribuições sobre o salário dos seus servidores para instituir o regime de previdência previsto no artigo 40 da Constituição, desde que essas contribuições não fossem inferiores às contribuições dos servidores da União. Esse artigo 40 trata do regime próprio de previdência. O que é regime próprio de previdência? Os entes federados, eles podem criar o regime de previdência para os seus servidores, de maneira que os servidores não ficam vinculados ao INSS, e sim ao regime próprio de previdência, que é o regime custeado pelo ente federado, pelo ente público.
E esse regime próprio de previdência, ele precisa ser mantido com as contribuições dos empregados, assim como é o INSS. Então, aqui no artigo 149, parágrafo 1º, diz o seguinte, que os estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir, né, a contribuição dos seus servidores para o regime próprio de previdência. Essa é a primeira exceção, a contribuição dos servidores de estados, Distrito Federal e municípios para o regime próprio de previdência. E a segunda exceção é a que está no artigo 149-A. O artigo 149-A, ele trata da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa contribuição, ela é um tributo, e ela se enquadra, pelo menos para a doutrina majoritária, dentro desse conceito de contribuições. A contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública tem a finalidade de manter, de custear as despesas da iluminação pública, energia, troca de peças, troca de lâmpadas, enfim, tudo que for necessário para a iluminação pública. Essa contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, ela pode ser instituída pelos municípios ou pelo Distrito Federal. Então, ela é a segunda exceção à regra de que é a União que institui as contribuições. Por quê? Porque município e Distrito Federal poderão instituir a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Ok para as contribuições? Alguma pergunta, alguma dúvida a respeito das contribuições? Nenhuma dúvida? Tudo ok? Professor, só recapitulando aqui, quer dizer que a regra mesmo é da União. É da União. A competência da União. Exatamente. Aí são duas exceções, no caso, né? Correto. É a da contribuição previdenciária dos servidores, que vai de competência comum, né? União, Não. Estados, Não, calma. municípios. Não, calma. Não seria bem comum, porque vai depender se eles instituírem regime próprio de previdência. Por que a União não entrou nesse rol? Porque o artigo 40 já diz que a União vai ter regime próprio de previdência, entendeu? E ele faculta que estados, municípios e Distrito Federal tenham regime próprio. Então, eles podem optar por ter regime próprio ou por não ter, tá? Então, por isso que não dá para dizer que é uma competência comum. Porque o primeiro passo para ele poder cobrar essa contribuição é o quê? Ele instituir o regime próprio de previdência do servidor, certo? Então, tem que ter uma lei lá do município ou do estado instituindo um regime próprio de previdência. Criada a lei e criado o regime, ele pode, então, estabelecer a contribuição para os servidores. Está certo, Marlon? Não confunda com a competência comum lá da taxa, né? Da taxa, da contribuição de melhoria, né? Porque, na verdade, essa competência ela cai na competência especial, porque ela só vai se fazer presente se o Estado, o Distrito Federal, o município, ele criar o regime próprio de previdência. Se ele não criar, o que acontece? O servidor dele vai estar dentro do regime geral de previdência, que é o INSS. Tá bom? Esclareceu aí, Marcos? Tranquilo, perfeito, tranquilo. Tá joia? Então, aí você está certo. São duas exceções só. A regra geral é a União, que institui as contribuições. Exceção é a contribuição para o regime próprio de previdência, para os estados, Distrito Federal e municípios, cobrada dos servidores, e que não pode ter alíquota inferior à que é cobrada na União. E a segunda é a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, que é cobrada pelos municípios ou pelo Distrito Federal. São só essas duas exceções. Tá joia? Mais algum ponto aí a respeito dessas contribuições? Então, gente, eu vou encerrar a unidade 5 e vamos para a unidade 6. O assunto de hoje é um assunto bem curtinho na unidade 6, a gente só abre a unidade, né, para não ficar muita coisa para a próxima semana, por isso que eu já joguei aqui, e porque eu queria deixar bem distinto hipótese de incidência de fato gerador, porque às vezes as pessoas confundem isso. E por isso que eu vou abordar a hipótese de incidência hoje, para que na próxima semana a gente estude fato gerador. Tá?
Então, o que acontece? Quando eu falo de relação jurídico-tributária, e esse é o assunto da unidade 6, eu vou estar falando de aspectos regulados no Código Tributário. Então, agora, a partir de agora, até o próximo semestre, vocês só vão estudar o que tiver no Código Tributário. Tá? Só quando voltar a falar de impostos e espécies é que vocês vão voltar para a Constituição. Mas de agora até a metade do próximo semestre, em Tributário 2, nós vamos estudar todo o Código Tributário. Tá? E quando a gente fala em relação jurídico-tributária, eu estou falando na relação que se forma entre o Estado aí entendido como fisco, e o contribuinte ou responsável tributário. E essa relação jurídico-tributária ela tem um nome. O nome dela é obrigação tributária. Obrigação é o quê? Vocês estudaram lá em direito civil. É uma relação jurídica que se forma entre duas pessoas que têm ali uma relação jurídica base. Dessa relação jurídica base ocorre a prestação, ocorre algumas situações que vão ser objeto de prestação. Pode ser uma obrigação de dar, de fazer, de restituir, de não fazer, de pagar, tá? Então, a mesma coisa aqui na obrigação tributária. Quando eu falo de relação jurídico-tributária, a obrigação tributária é a relação jurídico-tributária que vai se formar entre um sujeito ativo, que é o poder público, o Estado, e um sujeito passivo, que é o contribuinte ou responsável, que é aquele que vai pagar o tributo. E essa relação jurídica tem uma prestação, que a rigor é uma prestação de pagar o tributo, mas a gente vai ver que ela pode ser também uma obrigação de fazer ou não fazer. Mas antes de eu chegar nessa relação jurídica, existem passos antecedentes. E o primeiro passo, a gente precisa lembrar que tributo é sempre cobrado por meio de lei. Lembram lá do princípio da legalidade? Então, para eu ter uma obrigação tributária, existe algo que antecede a própria relação jurídico-tributária, que é a lei. A lei vai trazer as situações nas quais o tributo vai poder ser cobrado. Por exemplo, se eu pego a lei do IPVA, lá diz: o proprietário de veículo automotor deverá pagar o IPVA. Veja que a situação de ser proprietário de veículo automotor, enquanto está na lei, é uma situação abstrata. Porque se eu não tiver um veículo automotor, eu não tenho que pagar o IPVA. Não preciso nem me preocupar com a lei do IPVA, não preciso nem prestar atenção nela, porque eu não tenho veículo automotor. Então, para você se enquadrar na lei tributária, é preciso que você pratique um fato jurídico. E quando você pega a situação que está na lei, essa situação que está na lei, ela tem que se adequar a uma situação fática concreta. A adequação entre a situação que está na lei com a adequação fática concreta é que vai fazer surgir o que se chama fato gerador, que é aquele fato que vai dar nascedouro à obrigação tributária. Mas antes, perceba, eu não preciso antes da lei, e preciso que na lei diga quais são as situações que eu vou tributar. Essas situações que estão na lei dizendo o que vai ser tributado é que são as chamadas hipóteses de incidência. Então, perceba que para eu ter uma obrigação tributária, eu preciso primeiro ter uma lei, e essa lei tem que trazer as situações em que o tributo vai ser cobrado. E somente depois que eu tenho isso na lei e que a situação acontece no mundo concreto e elas se harmonizam, se acoplam, é que eu tenho a obrigação tributária. Então, hipótese de incidência é a situação em abstrato que a lei prevê que, caso ocorra no mundo concreto, implicará no surgimento da obrigação tributária. Mas, enquanto ele está na lei, ele é uma mera hipótese de incidência.
Tá aqui. E aí eu botei no slide, a título de acréscimo, né, ao conteúdo, né, que essa hipótese de incidência ela está sempre caracterizada pela abstração. Por que abstração? Porque eu não sei se aquela situação jurídica vai acontecer. Exatamente. Eu poderia dizer que a hipótese de incidência é exatamente a previsão legal. Tá certo, Maria Laís? Mas, assim, no direito tributário, ela tem um tratamento diferente, porque essa previsão legal, ela, por si só, não autoriza a cobrança do tributo. Embora o tributo seja uma prestação pecuniária compulsória instituída em lei, ele precisa da adequação com a situação em concreto. Tá certo? Então, por isso que a doutrina chama de hipótese de incidência. É a previsão legal, a situação que está prevista em lei. Tá certo? E o que acontece? Quando eu tenho a hipótese de incidência e eu tenho a adequação dessa hipótese de incidência à situação em concreto, aí sim eu vou ter o surgimento da chamada obrigação tributária. Tá? É até o conceito que eu botei aqui do Vittorio Cassoni, né? Que eu botei que ele é a descrição que a lei faz de um fato tributário, que quando ocorrer, fará nascer a obrigação tributária. Por isso que eu falo em fato jurídico, né? Aquela situação concreta. Aquela situação concreta se adequa à norma, essa adequação faz nascer, né, a chamada obrigação tributária. Ela consubstancia, né, o chamado fato gerador, que dá origem à obrigação tributária. Mas semana que vem a gente vai aprofundar, falando, né, do fato gerador e falando da obrigação tributária, que vai ser, inclusive, o assunto da próxima semana. E na última semana, que é a semana seguinte, aí a gente vai entrar na capacidade tributária, solidariedade e domicílio tributário. E aí encerramos o conteúdo do semestre. Alguma pergunta, gente, sobre hipótese de incidência? Tudo tranquilo? Beleza, gente. Se ninguém tiver pergunta, tá? Eu vou preparar aqui para encerrar. Eu vou logo liberar o estudo de caso para que vocês possam fazer. Lembrando que, para quem ainda não completou os 3 estudos de caso, tá? Atenção, porque esse, né? E temos mais 3 estudos de caso. Esse agora dessa semana, e temos mais um na próxima semana e o outro na última semana antes da AV2, tá certo? Então, não deixem de completar os estudos de caso. Eu já liberei aqui o estudo de caso da semana, já está liberado na plataforma. E outra coisa que eu queria falar, que toda semana eu esqueço de falar, viu, gente? Eu já criei esse link, desde a outra vez que falaram do link único, eu criei o link único e todas essas aulas é o mesmo link, tá? Então, assim, quem quiser salvar o link, eu esqueci de falar, mas pode salvar. Mas, mesmo assim, toda vez eu posto, porque sempre acaba algum aluno não vê o link, etc., eu acabo postando, tá certo? Mas esse link já é um link único já. Outra coisa que eu queria falar é sobre as atividades do estudo de caso, né? E, né, temos mais 2 semanas de aula, a próxima, e a outra, né, eu devo, da mesma forma que na AV1, eu devo liberar ali na semana antes, né? A nossa AV2 deve ficar ali, acredito, para a semana do dia. Deixa eu só olhar aqui. Deve ser dia 3, salvo engano, né? Se não mudar nada, acho que é dia 3. Então, nesse dia, eu devo liberar a nossa AV2 no final de semana anterior, tá certo? Então, ali, dia 28, ali, que é o sábado anterior, eu devo estar liberando a nossa AV2, tá? E vocês vão ter até o dia 28, até o dia 3 para fazer.
A não ser que saia alguma coisa diferente no calendário, mas eu acredito que vai ser assim que vai funcionar. E vai ser o mesmo esquema da nossa AV1. Vão ser 3 estudos de caso, tá bom? Alguma pergunta, gente? Enquanto vocês vão vendo aí, eu vou rodar aqui a frequência. Vai ser o mesmo esquema, Luana. Vai ser, né, até 3 pessoas no grupo, da mesma forma. Tá joia? E aí, gente, já rodei aqui a nossa frequência. Se ninguém tiver pergunta, eu vou encerrar aqui o nosso encontro. Tá bom? Tudo ok? Podemos encerrar aí o encontro? Já tem até gente saindo, então acho que já está tudo ok, né? Então, boa noite a todos, boa semana. Lembre-se do estudo de caso, já está liberado, tá bom? Até domingo o prazo para fazer. E até nosso próximo encontro.